Efésios 1, de 1 a 14. Vou fazer a primeira leitura aqui e então nós iremos para a meditação da palavra do Senhor. Efésios 1, de 1 a 14, assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que te amam, esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui a palavra de Deus. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, com a palavra aberta, para aprendermos sobre a graça de Cristo Jesus, para aprendermos sobre as bênçãos que o Senhor nos dá. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos alimente com a sua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor transforme os nossos corações, sejamos edificados nesta manhã, neste momento. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém. Existe uma ilustração bastante conhecida que é uma história tão divulgada e tão contada nos sermões, né? Que a gente não sabe mais se é uma história real ou uma história inventada, né? Tem esse tipo de história que a gente não sabe mais se é uma história real ou uma história inventada. Alguns dizem que é real. É uma história de uma senhora que estava em uma igreja e nesta igreja, né, que nós já conhecemos e sabemos como é esse tipo de igreja, tinha um momento em uma fila em que o pastor daquela igreja chegava para cada uma das pessoas ali e falava: meu irmão, conta a bênção. E aí as pessoas diziam: pastor, eu comprei um carro, eu ganhei um carro. Meu irmão, conta a bênção. Pastor, agora eu tenho uma casa. Meu irmão, conta a bênção. Pastor, eu consegui um emprego. E as pessoas, e cada uma delas, foram contando sobre essas bênçãos. Pastor, eu fui curado do câncer. Pastor, eu fiz isso, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. E cada uma foi contando sobre essas bênçãos materiais. Até que chegou uma senhorinha, já idosa, anos e anos de igreja. E aí o pastor chegou para ela e perguntou: minha irmã, conta a bênção. Ela: pastor, já faz anos em que eu fui salva por Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu por mim.
Ele me libertou dos meus pecados, Ele salvou a minha vida. Hoje eu sou uma nova pessoa, eu tenho certeza da minha salvação. Um dia eu irei para o céu. Deus me resgatou, Deus me salvou. E ela foi contando todas essas coisas. E o quanto que anos e anos da vida dela, ela tem sido abençoada espiritualmente pela graça de Cristo Jesus. E aí o pastor chega para ela e diz: muito bem, minha irmã, agora conta a bênção. Agora conta a bênção. Para nós, muitas vezes, essas bênçãos espirituais não são contadas como bênçãos. Muitas vezes não nos importamos com o que de fato é bênção para as nossas vidas. E muitas vezes em nossas igrejas, nós encontramos muitos irmãos que estão tristes porque não percebem o quanto são abençoados por Deus diariamente. Existe um hino chamado Conta as Bênçãos. Toda vez que eu canto na igreja, eu choro, que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, mas que bênçãos nós devemos contar? Muitas vezes no nosso dia a dia não percebemos o quanto somos abençoados pelo Senhor. Não só de bênçãos materiais, isso são coisas excelentes, são coisas muito boas. Paulo, no entanto, ele quer focar, ele quer mostrar para aquelas pessoas o quanto a vida delas era abençoada pela graça do Senhor. O nosso problema é que às vezes olhamos só para as bênçãos materiais. O foco de Paulo, ao iniciar a sua carta, é mostrar o quanto Deus nos abençoa com bênçãos espirituais. Paulo informa que cada pessoa da Trindade nos abençoa de formas diferentes. Nosso Deus Pai, nosso Deus Cristo Jesus, nosso Deus Espírito Santo, um só Deus, nos abençoa de formas diferentes em cada um dos seus papéis. E é isso que Paulo ele quer mostrar então para as nossas vidas. Vamos olhar primeiramente o versículo de 1 a 2, a introdução de Paulo a esta carta e também o porquê que ele fala sobre estas bênçãos, dos versículos de 3 a 14. 1 a 2 diz assim novamente: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo chama a atenção dos efésios de que eles são santos e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, ele quer relembrá-los desses dois detalhes, que eles deveriam viver de maneira santa, algo que ele vai trabalhar no capítulo 4, capítulo 5, e deveriam viver em fidelidade a Cristo Jesus, algo que indica também a unidade e a submissão com o próximo. Essa palavra Cristo Jesus, ele é repetida aqui diversas vezes, como já falamos aqui, e o foco de Paulo em toda a carta era mostrar o que acontece na prática com aquele que é abençoado por Deus. O que acontece na prática quando nós estamos unidos em Cristo Jesus. Mas para isso, para que nós possamos viver de maneira santa e de maneira fiel em Cristo Jesus, não é só fazendo coisas, não é só vivendo um legalismo, não é só, como alguns dizem, seguindo a lei dos crentes, né? Não adianta isso. Para vivermos em Cristo Jesus, Deus tinha que intervir. É impossível que sejamos santos e fiéis a Cristo se Deus não nos abençoasse primeiro. Ele nos amou primeiro e por isso nós amamos o Senhor. Deus abençoou primeiro, por isso nós podemos viver, então, para a glória
de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo destaca as bênçãos aqui. Primeiramente, dos versículos de 3 a versículo 6, as bênçãos de Deus Pai. Vou ler novamente, que diz assim, de 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Apesar da palavra Cristo aparecer diversas vezes aqui, nós encontramos um foco de Deus Pai nos abençoando neste momento. Paulo começa sua carta, então, bendizendo a Deus por ter nos abençoado com bênçãos espirituais. E primeiro, podemos perceber que ele mostra o quanto Deus Pai nos tem abençoado. Como Deus tem nos abençoado? 3 formas que nós podemos destacar aqui. Primeiramente, versículo 4, ele nos escolheu. Deus nos escolheu. Tirando as discussões teológicas, esta é a maravilhosa escolha que nós não podemos entender em sua totalidade, mas a qual podemos usufruir totalmente. O fato, e é o nosso foco ao falar sobre a escolha de Deus, é que Ele não nos escolhe por nós mesmos, por mérito nosso. Ele nos escolhe em Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus. Não merecemos ser escolhidos. É pura graça e misericórdia de Deus. Segundo, Ele nos adotou. Versículo 5 vai falar sobre isso. E essa palavra adoção, ela se refere ao fato oficial em que um pai concede a emancipação total a um filho legalmente menor de idade. Então não é só no fato de como a gente está acostumado com uma adoção em que eu pego e adoto um filho, mas também no sentido de que eu pego, adoto esse filho e o torno maduro, o torno um filho legítimo, o torno um filho adulto por completo. É para dar ao membro dessa família, ao seu filho adotado, todos os privilégios e bênçãos da maioridade, e não só uma adoção de alguém fora da família. Isso quer dizer que mesmo o mais jovem cristão, ele tem essa rica bênção de ser adotado pelo Senhor e receber essas bênçãos como um filho legítimo do Senhor. Nós somos adotados dessa maneira. Não éramos filhos, e agora o Senhor nos adotou para sermos seus filhos. E versículo 6, ele fala também de que ele nos aceitou. Em Cristo Jesus, fomos feitos aceitáveis a Deus. A epístola de Filemão apresenta uma bela mensagem, uma bela ilustração, imagem do que seria essa aceitação de Deus. Paulo escreve: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Lá em Filemão 1,7. É essa ilustração que nós temos essa carta, que reflete um pouco do caráter de Cristo Jesus com Deus Pai. Cristo Jesus fala para Deus Pai: recebe os meus filhos, recebe os eleitos, recebe aqueles que foram adotados, como a mim mesmo. Nós só somos filhos de Deus, porque fomos eleitos e adotados em Cristo Jesus. E por meio do sangue de Cristo Jesus, Cristo chega para Deus e diz: aceita-os como seus filhos. Aceita-os como se você tivesse
aceitado a mim mesmo. Deus, então, Deus Pai, nos escolheu, nos adotou e nos aceitou. Segunda parte, versículos de 7 a versículo 12, nós vemos as bênçãos do Deus Filho. Diz assim: nele, em Cristo Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Também conseguimos enxergar aqui, obviamente poderíamos nos aprofundarmos ainda mais a respeito disso, mas eu consigo enxergar pelo menos 4 bênçãos em que Cristo Jesus nos dá aqui. Primeiramente, em Cristo Jesus nós temos a remissão. Ele nos redimiu. Primeira parte, versículo 7. Essa palavra redimiu é que Cristo nos comprou da escravidão do pecado com a sua vida na cruz. A redenção presente nos liberta da condenação e do poder do pecado, enquanto a redenção futura nos resgatará da presença do pecado quando Cristo retornar. Ele nos redimiu do pecado. Segundo, não só nos redimiu, como também nos perdoou. Segunda parte do versículo 7. O significado literal dessa palavra remissão é mandar embora o pecado. E o pecado, ele é um fardo terrível que é mandado embora quando o pecador se volta para Cristo. E essa ideia de perdoar. A ideia de perdoar não é só aceitar o que você fez. Não, tudo bem, eu aceito o que você fez e está tudo certo. Não, esse perdoar é expiar, é mandar embora o pecado. Embora nós ainda tenhamos a presença do pecado em nossas vidas, Cristo expulsou a culpa do pecado de nossas vidas. E um dia nós viveremos em total perdão, no sentido de que nunca mais habitaremos com o pecado, não teremos mais a presença e nem o poder do pecado sobre nós. E é por isso que 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo 24, vou ler rapidamente aqui, que diz assim, 1 Pedro 2, 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Só podemos ser perdoados por Deus se formos perdoados em Cristo Jesus, por causa da cruz de Cristo Jesus. Nele, as nossas feridas, os nossos pecados são curados e são sarados. Terceira bênção em Cristo Jesus. Ele revelou a vontade de Deus para nós. Versículos de 8 ao versículo 10. Essa palavra mistério, em que Deus, Cristo Jesus, nos revelou, é a verdade divina conhecida por meio da revelação apenas pelo povo de Deus. Apenas o povo de Deus tem a oportunidade de conhecer o mistério de Deus. Em Cristo Jesus, Deus nos revelou o propósito para as nossas vidas. Nos revelou o porquê nós vivemos. Nos revelou como devemos viver, que é de sermos um povo escolhido a Ele e sermos salvos dos nossos pecados. Em Cristo Jesus, nós temos a revelação exata do ser
de Deus. E quarta bênção em Cristo é que Ele nos fez herança. Versículos de 11 ao versículo 12. Deus não apenas nos deu uma herança em Cristo, mas Ele nos fez herança para Cristo. E um dia compartilharemos a glória dele. E um dia seremos herança de Cristo Jesus, pois a igreja é o seu corpo, a sua noiva e o seu templo. Ele nos fez herança. Vamos lá então, os versículos de 13 ao 14. Então vimos sobre as bênçãos de Deus Pai, versículo 3 a 6, as bênçãos de Deus Filho, versículo 7 a 12, e agora as bênçãos do Espírito Santo, de 13 a 14, que diz assim: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele, primeira bênção do Espírito Santo, então, é que por meio de Cristo, o Espírito Santo nos selou. Esse importante versículo resume, então, o caminho para recebermos a salvação completa. O pecador ouve a palavra da verdade, crê em Cristo Jesus, recebe o Espírito Santo e é então selado para todo sempre. Ser selado quer dizer que nós pertencemos a Deus e que Ele nos guardará e de que ninguém pode nos tirar das mãos de Cristo Jesus. Ninguém pode nos tirar do Espírito Santo. Ninguém pode mais fugir do Espírito Santo. Ninguém pode quebrar o selo do Senhor que Ele fez em nós. A salvação e a perseverança da salvação e o selo não depende de nós. A salvação e a permanência depende somente da graça e misericórdia de Cristo Jesus por meio do Espírito Santo que nos sela. Versículo 14, então, nos traz a segunda bênção do Espírito, é que Ele nos deu penhor. Esse penhor em negócios é o dinheiro dado como entrada na compra de um bem. Ainda não entramos em todas as bênçãos do futuro que Cristo comprou para nós, mas ela é a garantia de quando chegarmos ao céu, este penhor do Espírito Santo paga então a nossa entrada à presença de Deus Pai. Deus nos mandou o seu Espírito como penhor que nos garante que vivenciaremos a redenção total e que receberemos em glória todas as bênçãos prometidas por Ele. E assim que o Espírito Santo, então, nos abençoa com o selo e com o seu penhor. Paulo, no fim de cada uma dessas 3 sessões, ele informa porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo nos deram essas bênçãos. Por que eles fizeram isso? Porque o nosso Deus nos deu essas bênçãos. Porque Ele nos abençoou com toda essa riqueza, que é claro que nós poderíamos entrar em cada detalhe aqui e ver profundamente o significado de cada uma dessas riquezas. Mas por que Ele fez? Qual é o propósito de tudo isso? O propósito está no versículo 6, no versículo 12 e no versículo 14, na última parte. Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. A salvação acontece pela graça de Deus, por meio de Deus Pai, por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, para o louvor da glória, para o louvor da glória de Deus. O Senhor não tem que salvar ninguém, não é obrigado a salvar ninguém, mas quando Ele salva o pecador, Ele faz isso para ser glorificado através de nossas vidas.
Portanto, nós podemos resumir esse texto, uma ideia principal, é de que o nosso Deus nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais, para que vivamos para o louvor da sua glória. Nosso Deus nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais, para que vivamos para o louvor da sua glória. Isso não aconteceria sem a morte de Cristo Jesus. Isso não aconteceria se tudo isso não fosse focado em Cristo Jesus, porque somente em Cristo nós podemos ter essas bênçãos completas. Somente em Cristo nós podemos viver para o louvor da glória de Deus. E é assim que Deus Pai, é assim que Deus Filho, é assim que Deus Espírito Santo nos abençoa, para que sejamos para o seu louvor. As bênçãos que você recebeu então, não são apenas para o seu benefício pessoal. Como nós falamos no início, eu ganhei tal coisa, eu ganhei aquilo, eu ganhei aquilo. Não é para a sua bênção espiritual, não é só para o seu benefício pessoal, só para a sua vida. As bênçãos que você recebeu de Deus é para que você possa viver de uma maneira que glorifique a Deus e mostre a bondade do Senhor ao mundo, para que você também seja sal e luz dessa terra e demonstre o quanto Deus tem te abençoado para poder abençoar outras pessoas. Lembre-se que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, escolheu te abençoar generosamente, permitindo experimentar a sua presença, permitindo experimentar o seu poder em sua vida diária, permitindo experimentar todas as bênçãos e graças em Cristo Jesus. Saber então o quanto somos abençoados por Deus nos ajuda a sermos santos e fiéis em Cristo Jesus. Muitas vezes você talvez passe por tantos problemas. Nós somos tentados a reclamar. Nós somos tentados a murmurar. Nós somos tentados a dizer, Deus, está difícil. Nós somos tentados a dizer, Deus, eu não consigo nem pagar as contas. Somos tentados a dizer de algum irmão da igreja, de algum diácono, né? Como diz, né? Resistir ao diácono e o diácono fugirá de vós, né? Né, Zé? E aí vem até o Piauí. Vem até aqui, né, Cláudio? Mas às vezes, e brincadeiras à parte, né? Não estou dizendo que você tem que fugir do diácono, tá? Que fique bem claro sobre isso. Mas às vezes a gente reclama tanto de situações em nossas vidas, e a gente tem que sim colocá-las diante do Senhor. Mas quando nos lembramos o quanto somos abençoados por Deus, com todas essas bênçãos espirituais, meus irmãos, a nossa resposta deve ser entender o que Deus disse a Paulo, ele entendeu muito bem. Paulo, a minha graça te basta. Ainda que você não tenha nada, ainda que eu não vá tirar o seu espinho na carne, ainda que você passe por milhares e milhares de lutas, naufrágios, açoites, prisões, a minha graça te basta. E essa graça demonstrada aqui não é apenas uma bênçãozinha, é a maior de todas as bênçãos que nós podemos receber. Não há bênção maior do que essa. Meu irmão, você pode ter o carro do ano, você pode ter um salário digno ou dobrado, você pode não precisar trabalhar fora, você pode ter uma igreja saudável, você pode ter uma igreja que cuida da sua vida, mas se você deixar de perceber o quanto Deus tem te abençoado espiritualmente, tudo isso será em vão. Você pode não ter nada, você pode ter uma igreja que te persegue, você pode ter um diácono que te persegue, um presidente, vice-presidente que te persegue, você pode ter desafios infinitos na sua igreja, você pode ter pessoas irreverentes, pessoas que não obedecem à palavra do Senhor.
Mas se você perceber o quanto Deus te abençoa espiritualmente, você vai perceber que a graça de Cristo basta para a sua vida. E por fim, devemos entender que nós fomos abençoados, fomos eleitos, fomos predestinados, fomos amados para a glória de Deus. Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. Toda a nossa vida, ela deve ser jogada aos pés de Cristo Jesus. Tudo que somos tudo que somos e que fazemos deve ser colocados aos pés de Cristo Jesus, para o louvor da glória de Deus. Você é abençoado com todo tipo de bênção espiritual, para que você possa viver para o louvor da glória de Deus. Vamos lá. Ó Pai, muitas vezes nos sentimos tão desamparados, muitas vezes não percebemos, ó Deus, quanto o Senhor tem nos abençoado. E às vezes, quando contamos as bênçãos materiais, contamos coisas boas, e de fato são boas. Às vezes uma oferta especial, às vezes uma reconciliação, às vezes um visitante, a igreja crescendo. Contamos, ó Deus, quanto o Senhor tem sustentado as nossas vidas, e tudo isso é maravilhoso, é bênção de Deus, e reconhecemos isso. Mas Deus, muitas vezes nos esquecemos de olhar para as maiores bênçãos de nossas vidas, que são as bênçãos que o Senhor nos dá através de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Meu Pai, nos faça lembrar dessas verdades todos os dias. Nos faça lembrar do Teu Evangelho todos os dias. Nos ajude, ó Pai, a reconhecer que nada é por nós mesmos. Nós não merecemos nada, nós não merecemos bênção alguma do Senhor, pelo contrário. Nós merecemos a sua ira, nós merecemos a sua condenação, nós merecemos o inferno. Pai, por meio da sua graça, o Senhor nos abençoa tanto. É tanta coisa aqui que, se fôssemos ficar conversando sobre elas, passaríamos o dia inteiro, olhando para cada um desses detalhes, olhando para cada palavra em especial, qual o significado profundo dessas palavras. No entanto, o foco do seu ensino aqui é nos mostrar que o Senhor nos abençoa não para o nosso orgulho, para a nossa arrogância, para acharmos que somos mais abençoados do que outros, para acharmos que somos melhores do que outros. Pelo contrário, o Senhor nos abençoa para que possamos viver em total rendição, em total submissão a Cristo Jesus. O Senhor nos abençoou com tudo isso, ó Pai, para que possamos glorificar ao Senhor com nossas vidas. E quanto mais Te glorificamos, mais somos satisfeitos no Senhor, mais percebemos as Suas bênçãos, meu Deus. Que possamos contar as bênçãos verdadeiras, que possamos contar as bênçãos reais, celestiais, que não seja algo longe de nós, algo lá do céu. Possamos perceber que essas bênçãos espirituais, elas desceram a nós, e nós podemos viver e desfrutar dessas bênçãos aqui nesta terra, meu Deus. Que nossa vida de alegria ao Senhor não seja
só uma perspectiva futura de um céu celestial abençoado, sem a presença do pecado, mas que possamos perceber essas bênçãos, a presença dessas bênçãos em nossas vidas aqui e agora, meu Deus. Ainda que nossa vida seja difícil, ainda que passemos por diversas tribulações, diversos desafios, mas que essas bênçãos sejam reais, sejam palpáveis aqui e agora. Meu Pai, como somos abençoados pelo Senhor. Nós não merecemos nada disso. Alegra o nosso coração nesta manhã e durante esse tempo e o resto de nossas vidas. Nos traga contentamento e alegria ao perceber que a graça do Senhor é suficiente para nós, para toda a nossa vida. Ela é suficiente, não precisamos de mais nada, meu Deus, a não ser a graça que o Senhor nos concede gratuitamente no amado. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude, dia após dia, para que possamos reconhecer que o Senhor nos abençoou com todos os tipos de bênçãos espirituais, para viver para o louvor de sua glória. Em Cristo Jesus, aquele que nos abençoa por meio do seu sangue, por meio do seu Santo Espírito, que nos sela e que nos dá o penhor da sua herança, que oramos. Amém.